O que pode dar esperança para você nesse momento? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus é aquilo que pode dar esperança para nós. Gente, no entanto, olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra de Deus aqui, ela é importantíssima para a tua vida. Mas às vezes a gente usa a palavra de Deus de modo errado. A gente usa a palavra de Deus como se esse livro aqui, ele tivesse um poder em si mesmo. Você já percebeu que tem muita gente que pensa isso? Você já foi em alguma empresa, algum lugar, daí tem na entrada da empresa ou no lugar estratégico a pessoa deixa a Bíblia aberta, às vezes em algumas casas, né? E as pessoas geralmente deixam no Salmo 91 ou no Salmo 121. O Salmo 91, o Salmo 121 fala a respeito da proteção, do cuidado, né, de Deus sobre a nossa vida. E as pessoas colocam a Bíblia lá e deixa lá. Algumas pessoas nunca tiveram o cuidado, o capricho de folhear a palavra e de ler a palavra. Eu lembro de uma vez que nós fomos num lugar e havia uma criança da casa mesmo que começou a mexer na Bíblia que estava em cima daquelas mesinhas que fica na sala, uma casa muito bonita. E a criança começou a mexer e foi repreendido pela mãe. A mãe disse para a criança assim, a criança já sabia ler, devia ter uns 7, 8 anos. Mas a mãe falou para a criança, não mexa aí, filho, não mexa aí, senão você estraga, senão você rasga as folhas. Não mexa aí. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas usam a palavra como uma decoração, usam a palavra como um amuleto. A palavra de Deus não é um amuleto. A palavra de Deus é para ser vivida. Não é porque eu abro aqui no Salmo 91 que a minha vida vai experimentar o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, gente, a gente poderia escrever 1000 livros e a gente não ia conseguir interpretar para você tudo que está aqui no Salmo 91. É bom demais. É bom demais. É bom demais. Agora, o Salmo 91, ele tem um segredo. Ele tem um segredo. E o segredo do Salmo 91 está no primeiro verso. Ele diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, este Salmo, ainda que ele esteja disponível a todas as pessoas, ainda que Deus não tenha preferidos, que disse, olha, o Salmo é para esse e não para esse. O Salmo está disponível a todos. Mas não são todas as pessoas que têm o direito a estas promessas que estão aqui. Não são todas as pessoas que têm direito a estas palavras que estão aqui. A tudo aquilo que está escrito aqui. Todas as pessoas, elas está disponível a todas as pessoas. Mas para que você tenha o direito de experimentar tudo isso que está aqui, é necessário que você atente para esse primeiro verso. Por quê? Porque este salmo ele está direcionado. É para alguém. É para alguém. Para quem, pastor? É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 está disponível para todas as pessoas. É que nem Jesus. Jesus está disponível para todas as pessoas, porque Deus amou o mundo, a humanidade, a criação, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crescer, entendeu? Olha, porque Deus amou o mundo, Deus amou todo mundo. Deus amou todo mundo. Não tem gente que Deus não amou. Japonês, chinês, judeu, alemão, brasileiro, venezuelano, inglês, norte-americano, cubano, africano. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, Deus amou a todos, entendeu? Então, todos têm a possibilidade de experimentar a salvação. Deus amou a todos, porque Deus amou a criação, a humanidade, de tal maneira que deu o seu único filho. Aí, olha só, para que todo aquele que crê. A salvação é para todo mundo? Está disponível a todas as pessoas? Sim. Todas as pessoas serão salvas? Não. Para que todo aquele que nele crer. É necessário crer. É necessário crer. Tá? No caso do Salmo 91, eu fiquei pensando um dia, né? O que seria o esconderijo do Altíssimo? O que é o esconderijo do Altíssimo?
O esconderijo do Altíssimo é Jesus. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que vir a mim, João capítulo 10, de maneira alguma lançarei fora. Eu sou a porta, disse Jesus. Aquele que entrar por mim, ele encontrará pastagens. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos colocar a nossa vida em Cristo. Colocar o nosso coração na presença de Cristo. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Então você me pergunta, pastor, o Salmo 91 foi escrito para todas as pessoas? Eu digo para você, o Salmo 91 está disponível a todas as pessoas. Mas ele foi escrito para aqueles que habitam, que já decidiram habitar no esconderijo do Altíssimo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que entregaram a sua vida e o seu coração para Cristo Jesus. Se você não fez essa entrega da tua vida para Jesus, você pode fazer ela agora. Você pode entregar a tua vida para Jesus agora. Se você está cansado de tomar suas decisões por si mesmo, às vezes você é até religioso, às vezes você até pertence a alguma igreja, às vezes você tem até algum cargo em alguma igreja, às vezes você até é pastor de uma igreja, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você não tem o Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. É a mesma coisa que acontece com o Salmo 23. Todo mundo quer experimentar o Salmo 23 na sua vida. Mas o Salmo 23, o segredo está na primeira palavra, o Senhor. Se ele não for o Senhor, todas as demais coisas não são para você. O Salmo 23 é a mesma coisa. O Senhor é o meu pastor. A partir do momento que ele se torna o meu pastor, a partir do momento que ele se torna o meu Senhor, antes de qualquer outra coisa, inclusive antes de ser o meu pastor, ele precisa ser o meu Senhor. Eu preciso reconhecê-lo como Senhor da minha vida. E aí todas aquelas promessas do Salmo 23, elas são para mim. Certo? Gente, nós precisamos começar pelo começo. Você precisa começar pelo começo. E qual que é o começo? Reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Colocar a tua vida em Cristo. A tua casa, a tua vida, né? A tua casa, a tua casa enquanto tua vida, ela precisa de um novo dono. Você precisa entregar. Porque, gente, na boa, deixa eu falar uma coisa para você. Alguém ou alguma coisa você vai servir na vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que Josué, quando ele fala lá em Josué 24, ele diz assim, falando com o povo, né? Ele reúne todo o povo, ele está com a família dele, ele diz assim, vocês escolham a quem vocês vão servir. Se os deuses que serviram os vossos pais, os deuses dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus, vocês escolham a quem vocês vão servir. Quem vocês vão colocar na posição de Deus sobre a vida de vocês. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. No Antigo Testamento, os reis dos grandes impérios, por exemplo, Nabucodonosor, está lá no livro de Daniel. Nabucodonosor era um rei de um império, o Império Babilônico, que dominou grande parte do mundo. Alguns se autodenominavam deuses. A pessoa, ele tinha os seus deuses, né? Ele tinha lá os seus templos, onde ele colocava a imagem dos seus deuses, daquilo que ele adorava. Mas a loucura era tão grande que esses camaradas, eles construíam uma imagem de si mesmo para adorar. E eles colocavam a sua própria imagem e faziam com que outras pessoas que estavam ali, eram escravas e tudo, e serviam as pessoas que moravam naquele lugar, que pertenciam àquele império, fazia com que essas pessoas se prostrassem diante dessa imagem que foi criada. Então, Nabucodonosor, por exemplo, ele se autodenominou Deus. Tanto que ele fez uma imagem, pediu para que todos se prostrassem. Sadraque, Mesaque e Abednego, que serviam a Deus, eles não se prostraram. E eles deixaram muito claro, eles falaram, nós não nos prostraremos diante da imagem que o Senhor fez. Nós não nos prostraremos.
Entendeu? Então, o que eu quero, assim, colocar para você, que é muito importante, é que alguém ou alguma coisa será colocado na posição de Deus na tua vida. Certo? Alguma coisa nós vamos colocar no trono, no altar da nossa vida. E a melhor escolha que você faz é colocar Deus, é colocar o nosso Senhor Jesus Cristo no trono da tua vida, como Senhor sobre a tua vida. Por isso, eu lembro de uma passagem lá de Mateus, capítulo 28, o verso 18, quando Jesus, um pouquinho antes dele voltar para o Pai, depois que ele tinha ressuscitado, apareceu para os discípulos algumas vezes, e numa das vezes que Jesus aparece, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Então, toda autoridade pertence ao Senhor Jesus. Por que não entregar a nossa vida e o nosso coração para o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero convidar você para fazer isso nesta semana, para fazer isso nesse dia. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, você pode fazer isso agora. Dizer: olha, Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor. Nós vamos, inclusive na oração final, nós vamos ter um momento que nós vamos estar falando sobre isso. Ok? Vamos ler o Salmo 91, então, alguns versos aqui. Vamos ler os 2 primeiros versos, tá? Ao que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Amém. Nós já falamos que este salmo, na verdade, ele está endereçado. Esse salmo ele não foi lançado ao vento, né? Ele não foi publicado no sentido de que é para todo mundo pegar e levar para casa, não. Ele todo mundo pode usufruir, mas para você usufruir, você precisa tomar uma posição na tua vida, tá? E nesses 2 primeiros versos, algo que fica muito claro é a presença de Deus. Tá? Algo que fica muito claro é a presença de Deus. Deus está presente na nossa vida. Deus está conosco. Ele está presente aqui conosco. Nós podemos estar em Cristo. E nós podemos ter a convicção de que Cristo está em nós. Olha que coisa, gente, fantástica. Olha que coisa fantástica. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Deus está presente na tua vida. Deus está presente na tua história. Deus está presente no teu caminho. Por isso que o salmista ele começa, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu só tenho sombra daquilo que está próximo, daquilo que está perto de mim, daquilo que está junto de mim. Se não está perto de mim, não faz sombra aqui. Eu não consigo ver. Eu só consigo ver a sombra, por quê? Porque está próximo de mim. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Deus é o meu refúgio, é o meu lugar seguro. Eu posso louvar e adorar a Deus porque Ele está aqui, porque Ele está presente na minha vida, na nossa vida. Então nós podemos adorá-lo. Jesus disse isso, né, em Mateus 28, 20, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em João, capítulo 14, capítulo 16, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele diz: eu não deixarei vocês órfãos, eu não irei deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo virá para guiar vocês, para conduzir vocês. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, ele foi derramado dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita nos filhos de Deus. Isso é uma outra coisa para você saber. Podem perguntar para você: o Espírito Santo de Deus, ele habita em todo mundo? Não, não. O Espírito Santo de Deus, ele é uma marca. Ele é uma marca. Está lá em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. O Espírito Santo de Deus é uma marca, tá? É um sinal de Deus. O que acontece? Deixa eu explicar para você. No dia em que você entrega a tua vida para Jesus e que você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor da tua vida, naquele mesmo instante, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você.
A gente lembra muito o batismo de Jesus, né? Jesus, ele, mesmo não tendo pecado, ele passou por todo o processo que nós humanos passamos. Ele viveu a humanidade em plenitude. E o batismo de Jesus, o símbolo nosso do batismo, ele tem esse significado da nova vida que nós recebemos. E Jesus, quando ele passa pelo batismo, logo em seguida o Espírito Santo de Deus vem e pousa sobre ele e começa a guiar a vida dele. Mateus capítulo 4 diz que depois que Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus o conduziu. A partir daquele momento, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, você pergunta, fala, pastor, como que funciona essa parte do Espírito Santo? Funciona assim, você entrega a tua vida para Jesus, você consagra a tua vida para Jesus, e nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em você, ele vem morar em você. E aí, gente, é algo muito louco, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem guiar a tua vida, ele vem conduzir a tua vida. É por isso que a gente precisa entregar a, o trono da nossa vida para o Senhor. Eu não posso estar no trono. Eu não posso construir uma imagem de mim mesmo como Deus. Eu não posso adorar outros deuses, eu tenho que adorar o Senhor. Por quê? Porque Ele é que vai me guiar. A partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Tem tanta gente aí brigando com Deus, né? Ai, Deus, por que não faz isso na minha vida? Por que não faz aquilo na minha vida? Meu irmão, se você entregou a tua vida para Jesus, não é a tua vontade que tem que ser feita, é a vontade dele. É duro, mas essa é a verdade. É a verdade, é a vontade dele. O que a gente não sabe é que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ainda que ela doa nesse momento, ainda que seja incompreensível nesse momento, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pode ser que você não esteja compreendendo o que Deus está fazendo, por que Ele está fazendo o que Ele está fazendo. Mas eu quero dizer para você, você entregou a tua vida para Jesus, não tenho por que murmurar, não tenho por que reclamar. A minha vida pertence a Ele. Ele vai conduzir a minha vida da maneira que Ele quiser. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, eu vou atravessar isso. Ah, eu queria atravessar isso? Não, não queria, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou obedecer porque eu creio no Senhor. E eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. E ainda que eu não consiga entender o porquê que eu estou passando, mas eu entendo a Deus, eu entendo a quem eu estou servindo, que Ele quer o melhor para mim. E por isso eu vou atravessar essa dificuldade. Então, toda pessoa que entregou a sua vida para Jesus, ela recebeu o Espírito Santo. Então, quem que tem o Espírito Santo? Aquele que entregou a sua vida para Jesus. Ouviu a palavra, acreditou no Evangelho, recebeu o Evangelho, recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida. São essas pessoas que caminharão e experimentarão o cuidado e a graça do Senhor que está aqui expressa no Salmo 91. E o Espírito Santo, gente, ele é a presença pura de Deus. Espírito Santo é a presença pura de Deus. Ah, como que Deus vai se manifestar na minha vida? Como que Deus vai se manifestar na minha vida? Na medida da minha permissividade, à medida que eu vou permitindo. Tanta gente tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas continua agindo por si mesmo. Continua fazendo a sua própria vontade. Continua tomando as suas próprias decisões. Continua indo de um buraco para outro buraco. Não toma uma decisão firme de obedecer a Deus, de cumprir o projeto de Deus. Não acredita que Deus tem o melhor para você. Não acredita que Deus tem o melhor para ela. Por isso que continua fazendo, entrega a vida para o Senhor aqui, mas já pega na saída. Sabe aquela pessoa entra na igreja, vai lá dentro da igreja, levanta as mãos, entrega a vida para Jesus, na hora que sai já pega a sua vida de volta e vai para casa. E continua fazendo as mesmas coisas e vivendo do mesmo jeito, não obedecendo a palavra do Senhor. Eu pergunto para você, o que Deus quer que você faça? Faça. O que Deus quer que você faça? Faça. Obedeça. Lá na frente você vai dar glória a Deus em pé. Lá na frente você vai celebrar, você vai dizer foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não entendi na hora, eu não estava entendendo nada na hora. Eu não estava compreendendo nada na hora, mas quando eu entendi agora que saiu essa coberta, né? Porque as coisas foram descobertas, né? O que é algo ser descoberto? É ser tirado a coberta, é ser tirado o manto, certo? É ser tirado o manto.
Agora que as coisas foram descobertas, que eu consigo enxergar e ver, eu glorifico a Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para você. Quando Deus pede algo para você, meu irmão, Deus não está querendo o teu mal, Deus está querendo o teu melhor. Esse é o Deus que caminha com a gente. Lá no Salmo 23, verso 4, está escrito lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Quem que está conduzindo? O pastor, o Supremo Pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia, ele me conduz às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele leva para lugares de descanso. E é tão gostoso, né? Os 2, 3 primeiros versos ali. Ele me leva para águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele faz isso e parari, parará, é gostoso, ele me traz aqui, me leva ali. Aí quando chega no versículo 4, a gente, opa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem que conduz você pelo vale da sombra da morte? O pastor, o Senhor. Ah, meu Deus, por que que Deus permitiu que eu estivesse passando nesse lugar? Por que que Deus permitiu que eu estivesse passando por isso aqui que eu estou passando? Você não entende. Mas é necessário passar por ali para encontrar pastos mais verdejantes. É necessário atravessar aquele vale da sombra da morte para encontrar águas mais tranquilas, que refrigeram a nossa alma, que matam a nossa sede, que trazem prosperidade, paz e vida para nós. A presença de Deus é o que importa. Quando a Bíblia chama Deus de pastor, supremo pastor, está falando sobre a presença do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aliás, o Salmo 23 não é o Salmo da provisão, ele é o Salmo da presença. O Salmo 23 não fala sobre coisas que Deus te dá. O Salmo 23 fala sobre um Deus que está presente, um Deus que está com você e que anda com você por todos os lugares. E muito mais do que andar com você, ele te conduz. Não é só a questão de Deus estar em você e andar com você. É a questão de Deus ele te conduzir. É você permitir que Deus esteja te conduzindo. Sabe, você orar hoje e dizer: Deus, eu quero que o Senhor esteja me conduzindo. Peça para que o Senhor esteja te conduzindo. Não é só estar presente, é estar te conduzindo, é estar te guiando, é estar te orientando. Agora, gente, quando Deus falar uma coisa para você, obedeça, obedeça. Estou dando um conselho para você, um conselho de amigo, um conselho de pastor, para todos que vê aí, me tem como pastor da sua vida. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, a orientação de Deus. Pare de fazer essas coisas que não tem nada a ver com Deus. Pare de ter essa atitude, certo? De ter essa forma de, esse comportamento que não condiz com a vontade de Deus para a tua vida. Pare enquanto há tempo, enquanto tem menos cicatrizes, enquanto tem menos ferida. Sempre dá para voltar para Deus? Dá, enquanto você está vivo aqui, sempre é possível você voltar-se para Deus. Por mais que você tenha falhado, errado, é possível você voltar para Deus? É. Mas o preço que a gente vai pagando é muito caro, pelas bobagens que a gente faz na vida. Por isso que é importante você tomar a decisão agora, de servir a Deus, de caminhar com o Senhor. Deus está presente na vida dos seus filhos. Deus está presente na vida de todo mundo? Não. Na vida daquele que colocou Jesus Cristo como seu esconderijo. O esconderijo do Altíssimo é Jesus. Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem a presença de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus veio habitar na sua vida. Vamos ler os versos 3 e 4? Vamos lá? Versos 3 e 4. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor irá te cobrir com as suas penas, e debaixo das asas do Senhor você estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Tá? Os versos 3 e 4, eles vão falar sobre a proteção de Deus. É interessante porque são os 6 P, né? Os seis P's do Salmo 91, né? O primeiro é o P da presença de Deus. O segundo é o P da proteção. Deus, ele nos protege. Os versos 3 e 4, eles dizem para nós que Deus, ele nos protegerá. Deus nos protegerá. Ainda que o inimigo arme contra nós, ainda que ele arme cilada contra nós, ainda que ele arme uma arapuca para pegar você, para prender você, Deus, ele te livrará. Você acha que o inimigo não está tentando armar contra você? Ele sabe quais são os teus pontos fracos, ele sabe aonde que você falha,
Ele sabe quais são as inclinações que você tem, as dificuldades que você tem para manter-se firme no caminho do Senhor. O que o diabo quer? Ele quer tirar você do caminho de Deus. Deixa eu falar uma coisa, gente, que é muito sério. Isso aqui é muito sério, isso aqui você precisa entender. Tá? Pega, porque isso aqui é um código, né? Isso aqui é muito forte. Olha só. No momento em que você entrega a tua vida para Jesus, você é salvo. Tá? Então, toda pessoa que entregou a sua vida para Jesus está salvo. Tá? O diabo agora ele não pode mais te levar para o inferno. Por quê? Porque você está salvo. Você aceitou Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3,16. Então, a pessoa que crê, ela tem a vida eterna. Tá? Então, se você aceitou Jesus, você tem a vida eterna. O diabo não consegue mais levar você para o inferno. Mas sabe o que o diabo vai tentar fazer? Ele vai tentar trazer o inferno para a tua vida. Ele vai tentar fazer da tua vida um inferno. Ele vai trabalhar para tentar fazer da tua vida um inferno. E essas são as arapucas, né? As ciladas que o inimigo vai montando para nós. Os laços que ele vai colocando para nos pegar. Lembra de Jesus, quando Jesus estava lá em Mateus capítulo 4, que Jesus vai para o deserto e fazer um jejum, ter um tempo de jejum, de oração, ter um tempo da presença de Deus? Quando Jesus está lá nos 40 dias, o diabo aparece com as arapucas dele, aparece com os laços. O diabo percebe, ó, Jesus está com fome, vontade, desejo. Jesus está com desejo, Jesus está com fome, né? Desejo das suas necessidades. Deixa eu tentar pegar ele agora. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Deus falou isso com Caim, lá no começo, antes de Caim matar o irmão dele, de fazer aquela tragédia, de cometer aquele crime dentro da sua própria casa. Deus o advertiu. Caim, olhe bem e cuide dos desejos que estão no teu coração, porque os teus desejos serão contra ti. E cumpre a ti dominá-los. Então, nós temos desejos, pensamentos, coisas que vêm na mente da gente. Né? Lembra, por exemplo, de Jacó, do Jacó e Esaú, né, que eram os dois irmãos, os filhos de Isaac. O Jacó queria roubar a primogenitura, a bênção que estava sobre Esaú, que nasceu primeiro, é primogênito, e naquela época havia uma importância muito grande para o primogênito, e Jacó queria tomar a bênção do seu irmão. E chega num determinado momento que ele cria uma dificuldade, Esaú está com fome, né, está com fome, e na hora que Esaú está com fome, o que ele faz? Ele oferece um prato de lentilhas, e ele, na hora que Esaú vai pegar, ele diz, não, peraí, eu te dou o prato de lentilhas, mas se você me der a bênção que Deus deu para você da primogenitura. Esaú estava com muita fome, achou que, não, é só agora, depois eu falo que eu não falei e tal, papá, e foi lá e trocou. Ele se deixou levar pelo desejo. Ele entregou o propósito, trocou o propósito pelo desejo. Não troque, gente, o propósito pelo desejo. Presta atenção, gente. Até uma frase para vocês colocarem hoje aí. O pessoal que gosta de colocar as frases aí nas redes sociais é uma frase para você colocar. Nunca troque o propósito da tua vida pelo teu desejo, por uma vontade. Nunca troque o propósito da tua vida por um desejo ou por uma vontade. Porque isso é uma cilada do diabo contra a tua vida. Se a gente for dominado por desejos e vontades, a gente transforma a nossa vida num caos, numa tragédia. A gente faz da nossa vida um inferno. Nunca troque o teu propósito de vida, o teu chamado, a tua vocação. Nunca troque o teu chamado por Deus, por um desejo, por uma vontade. Não faça isso, porque isso é uma grande tragédia na sua vida. Isso é um laço. Mas a Bíblia diz que Deus, ele nos livra do laço do passarinheiro. Quando nós permitimos, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E eu gosto muito dessa palavra habitar, né? Nós não falamos isso no começo, mas eu gosto muito dessa palavra habitar. Aquele que habita, não é aquele que faz visita. Tem gente que faz visita na presença de Deus, né? Quando está precisando, quando está com problema, quando está com dificuldade, quando as coisas estão ruins. Quantas pessoas, né, não apareceram por aqui, não ficaram por aqui um tempo, enquanto estavam com problema, com dificuldade, na hora que resolveu o problema, vazou. Quantas pessoas na igreja? Eu estou na igreja faz 35 anos. Quantas pessoas não passaram pela igreja? Chega lá chorando, desesperada, oferecendo o céu e o mundo para Deus, né? Oferecendo o céu e o mundo, dizendo, se Deus mudar minha vida, se Ele fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a partir de hoje eu vou ser assim, eu vou ser assado e tal, a partir de hoje. Quantas pessoas não fizeram isso?
Onde é que essas pessoas estão? Nada, vazaram. Pegaram a bênção e foram embora. Elas não conseguiram entender que a bênção não é aquilo que Deus faz por nós. A bênção é aquilo que Deus faz em nós. Gente, olha aqui para mim. Pega esse código aqui. A bênção não é aquilo que Deus fez, está fazendo ou fará por você. Isso é café pequeno. A bênção é o que o Senhor faz em você. Lucas capítulo 5, quando fala da pesca maravilhosa, lembra lá que Jesus manda Pedro ir lançar as redes? Ele tinha tentado pescar a noite inteira, não tinha pego nada. E quando ele diz, olha, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou lançar as redes, e vem uma pesca tremenda. Pesca como ele nunca tinha pescado na vida dele. Quantidade de peixes que ele nunca tinha visto na vida dele. Numa única pesca, num único lançar de redes. Deus enviou um cardume de peixe enorme lá, ele pegou aquele monte de peixe. E quando eles vieram para a margem, todo mundo foi olhar a quantidade de peixes. Não sei se você já esteve na praia, na época que o pessoal está tirando lá da água, né, os peixes e tal, os pescadores vêm com aquela rede enorme, todo mundo vai lá, todo mundo quer ver os peixes, que tipo de peixe que veio, se vê algum bicho diferente e tal. A gente corre lá para ver, leva os filhos e tal para ver. Gente, Pedro, ele não ficou olhando os peixes. Ele foi e ele se prostrou diante de Jesus e ele diz, afasta-te de mim porque eu não sou digno de estar perto de ti. Ele se prostra diante de Jesus. Presta atenção, gente. Pega a visão aqui. Olha o que o Senhor fala para ele. Tá bom, Pedro. Até aqui, você foi pescador de peixe. A partir de agora, você será pescador de homens. Você sabe, gente, o que está acontecendo nesse texto? Que é fantástico. É fantástico. Jesus está dizendo para Pedro ali, a bênção não é o que eu faço por você, mas é o que eu faço em você. É o que eu vou fazer em você, é o que eu vou fazer na tua vida. É quem eu vou transformar você. É isso que Deus quer fazer na tua vida, gente. A Bíblia diz que Deus, ele nos livrará do laço do passarinheiro. Ele nos livrará da peste perniciosa. Ele irá cobrir a nossa vida com as suas penas. E debaixo das suas asas, nós estaremos seguros. Olha que coisa fantástica. Que coisa tremenda. Glória a Deus. A paz de Deus, nos versos de número 7 até o verso de número 10, verso de número 7 até o verso de número 10, né? Aliás, a paz de Deus, os versos 5 e 6, aliás. Tá? Eu vi errado aí, tá? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Guarda essa palavra forte aqui, não te assustarás. O que Deus está querendo dizer? Você terá paz. O mundo está um caos, mas você está em paz. Os problemas, eles se acumularam. As notícias são as piores possíveis, mas você está em paz. Você tem paz. E sabe por que você tem paz? Parece loucura, né? As pessoas olham para nós e dizem, como que você está em paz no meio dessa tragédia? Como que você está em paz no meio desse caos? Como que você está em paz no meio, nesse mundo que a gente está vivendo? Eu estou em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu estou em paz porque eu conheci o Senhor. E porque eu sei que o meu Redentor vive. E que Ele está aqui nesse barco. Eu posso estar em paz no meio de uma tempestade, porque eu sei que eu não estou sozinho. E eu sei que a minha vida está dentro de um propósito maior do Senhor. O apóstolo Paulo passa por isso quando ele está preso e ele está indo para ser julgado por um rei. E há uma tempestade enorme e todo mundo lá, os prisioneiros e os tripulantes, todo mundo que está dentro daquela embarcação fica extremamente desesperado. E Paulo, ele tinha orado na noite anterior e o Espírito Santo tinha conversado com ele, tinha falado das dificuldades. E o Espírito Santo falou para ele, Paulo, todo mundo irá ser
conservado, com vida. E quando aquela tempestade, todo mundo desesperado, Paulo reúne todo mundo e diz: calma, calma, eu orei e Deus falou para mim que nenhum se perderá. Deus irá cuidar de todo mundo. Sabe? Essa calma, essa paz que Paulo trazia, no meio de uma tempestade, no meio do mar, essa paz que Deus nos dá em meio a tantas tribulações, em meio a tantos problemas, sabe? Que o mundo não entende. A Bíblia diz que o mundo não entende essa paz. É uma paz que está dentro de nós. É uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que não depende da conta bancária. É uma paz que não depende de que tipo de carro eu tenho, que tipo de casa eu tenho. É uma paz que não depende de estar tudo certo ou tudo bem na minha vida. Está tudo correto, tudo caminhando bem. É uma paz que não depende das pessoas que estarem à minha volta, estarem todas aqui me amando e me servindo. É diante de inimigos, é diante de dificuldades, mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus está comigo e que Ele caminha comigo. É aquela paz, é aquele sentimento que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham quando eles foram para serem lançados na fornalha. Ainda que o coração deles estivesse batendo mais forte, ainda que a ansiedade estivesse querendo explodir dentro do peito daqueles homens, ainda que a preocupação, o medo estivesse querendo assumir o controle da vida deles, eles mantiveram o seu espírito em paz. Porque eles criam em Deus. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu sei que Deus está comigo, ou eu não sei. Ou Ele não está. Deus está com você. Se Deus está com você, meu irmão, minha irmã, por que temer? Por que temer? Por que temer essa semana se Deus está com você? Por que temer esse dia se Deus está com você? Por que temer aqueles que se levantaram contra a tua vida se Deus está com você? Esse é o pensamento que Davi tinha, por isso que ele derrubou o gigante Golias. E esse é o pensamento que os soldados, o exército de Israel não teve. Por isso é que foram covardes, medíocres, e viveram uma vida pequena, e nós não sabemos o nome de nenhum deles. Mas o nome de Davi nós sabemos. Sabemos o nome de Saul, que era o rei. Uma vergonha. Uma vergonha. Alguém que ficou escondido dentro da tenda, quando deveria ter se posicionado como homem de Deus e ter sido instrumento de Deus e ter dito: Deus está conosco. Lembramos do nome de Saul, que foi uma vergonha, e lembramos do nome de Davi, que foi uma alegria ao coração de Deus, um cara corajoso, extraordinário. Davi estava em paz. Ele disse: o meu Deus te entregará nas minhas mãos. Não sou eu que vou lutar contra ti. Eu vou, mas é o meu Deus. Eu vou ser apenas o instrumento. Quem vai te derrubar é o meu Deus, porque Ele está presente na minha vida. Olha só, gente. Olha, pega a visão aqui. Saul era o rei. Era um soldado. Saul tinha sido do exército. Saul era maior do que todos os soldados. Todos os soldados de Israel batiam no ombro de Saul. Saul tinha uma envergadura extraordinária. Dava medo só de olhar. Mas se acovardou. Um rei, um soldado que se acovarda. E um menininho, um adolescente, um pastorzinho de ovelhas, que não foi convocado pelo seu pai e nem convocado pelo exército de Israel. A única missão que lhe foi dada foi levar comida para os seus irmãos no campo de batalha e ter notícia dos seus irmãos. O que fez com que esse homem se transformasse no rei de Israel? A paz que ele trazia do coração dele. Ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo. Ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo. Essa luta não é tua e essa luta não é minha. Essa luta é do Senhor. Por isso que eu posso ter paz no meio de todas as tempestades e de todas as batalhas. Eu sei a quem a minha vida pertence. E se eu estou no esconderijo do Altíssimo, não há por que temer. Não há pelo que temer. Eu estou amparado e seguro. Tremendo, né, gente? A gente podia continuar, né? Mas não vai dar, já são 8 horas e 5 minutos. Não vai dar para a gente continuar hoje. Vai ficar para um outro dia para a gente continuar.
né? Vamos combinar o seguinte, vamos continuar hoje à noite na ministração. Eu vou continuar com você falando sobre o Salmo 91. Não vou deixar você no meio do caminho, não, tá? Então, hoje à noite, na nossa celebração, na pregação, hoje à noite, eu quero continuar conversando com você sobre esse assunto, para não deixar você no meio do caminho. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, sou apaixonado por Deus. Eu não sou perfeito, não, tenho muitas falhas. Eu ainda, em alguns momentos, quero ser Deus sobre a minha vida, quero tomar as decisões pela minha cabeça. Todas as vezes eu quebro a cara, mas eu louvo a Deus porque Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você, não. Teus erros, tuas falhas, Deus sabe quem você é. Por que Deus não quer que você erre e que você falhe? Não é porque senão Deus vai mandar você para o inferno, senão eu vou acabar com você, porque você não pode fazer isso comigo e tal. Não é por causa disso. Sabe por que Deus não quer que você peque? Sabe por que Deus quer que você ande por um caminho correto? Porque Deus sabe o que está ali na frente. Quando um pai que ama o seu filho, ele diz para o seu filho, filho, não vai por aqui não, vai por aqui. Sabe por que o pai fala isso? Porque o pai sabe o que está lá na frente. O filho, ele é pequeno. E por ser pequeno, ele não consegue enxergar muito longe. A visão dele, em todos os sentidos, a visão dele não é ampla. Ele não consegue ver tudo. O pai, pela sua idade, pelo seu caminho que percorreu até ali, pela sua experiência, pela sua envergadura, pelo seu olhar mais apurado, ele conhece. Ele conhece. E o pai diz para o filho, filho, não vai por esse caminho. Vai por esse aqui. Isso aqui vai te levar mais longe. O filho às vezes não entende. Não entende. Ele tem certeza que o melhor caminho é esse. Mas não é. Como está lá em Provérbios capítulo 16, né? O coração do homem é enganoso. Por isso que você não pode se bastar em si mesmo. Por isso que você não pode fazer o que Nabucodonosor fez. Construir uma imagem para si mesmo. Nunca construa uma imagem para si mesmo. Nunca se baste. Nunca se transforme no teu próprio Deus. Senão, o teu destino é o mesmo do filho pródigo. Vai acabar lá com os porcos, querendo comer a comida que os porcos comem. Ninguém lhe dava nada. Sabe, uma pessoa que não sente o amparo de ninguém, fica mendigando o amparo de alguém. Era assim que estava o filho pródigo. Sabe por quê? Porque em algum momento ele pensou que ele se bastava. Ele pensou que ele era o Deus de si mesmo. Ah, eu tenho minha cabeça, eu tomo minhas posições, eu já tenho 18 anos, eu é que faço, eu é que falo, é do meu jeito, eu já posso fazer isso, já posso fazer aquilo. Lei do engano. Quanto mais maduro você se torna, mais ciente você está da sua fragilidade e do quanto você necessita de Deus e do Espírito Santo para que você permaneça em pé. Deus te abençoe. À noite nós continuamos esta conversa que está muito boa, tá? Eu vou fazer uma oração. Agora vou estar orando aqui diante da palavra que nós ouvimos, que nós partilhamos. Depois eu vou estar orando também pelos pedidos, por todos que fizeram pedido de oração, aqui colocaram, tá bom? Logo em seguida, eu vou estar colocando para vocês o nosso tema para trabalhar a partir de amanhã. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui trabalhando um novo tema. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu Espírito Santo, pelo teu agir, por tua graça. Obrigado pelo teu mover em nosso meio. Somos muito gratos por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Estas manhãs têm sido tremendas e nós temos aprendido tanto, Pai. Manhãs e noites, Senhor. As noites também, o Senhor sempre tem nos ensinado algo poderoso. Mas, Deus, estamos aqui todas as manhãs, acordamos mais cedo. Nem sempre é fácil, tem dia que é difícil. Tem dia que a gente tem que lutar com o nosso próprio corpo, porque está cansado, porque a gente quer ficar, o nosso corpo pede a cama, nosso corpo pede para ficar deitado, sabe? O nosso corpo quer ficar descansando, quer ficar
Mas nós não podemos, Pai. Nós temos que levantar nossa cabeça, prosseguir, nós temos que despertar. Deus, como é poderoso quando o Senhor fala com a gente. Continua falando, Deus. O Senhor sabe, Pai, qual é essa nova série que a gente vai começar amanhã. Continua falando conosco. Continua nos abençoando, nos aperfeiçoando. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, colocar diante do teu altar, da tua presença, e pedir, Pai, o movimento do teu Espírito Santo nesse lugar. O movimento do Senhor nesse lugar. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, cuida do nosso coração e da nossa vida. Ministra, Pai, esta família, esta casa. Ministra, Pai, a vida do teu filho, da tua filha que está aqui diante de mim, na frente desse celular, na frente desse tablet, dessa televisão, desse computador. Não sei, Pai. Talvez no quarto, na sala, na cozinha. Aonde estiver, Pai, que o Senhor esteja ministrando, cuidando, Pai, derramando a tua graça, abençoando, Pai, com toda sorte de bênçãos, instruindo, Pai, no caminho que deve andar. Ajuda, Pai, cada um aqui. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre cada um de nós, Pai. Fortalece, Pai, a nossa vida. Guia, Pai, cada família aqui, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, com poder e com graça. Nos abençoa. Nós colocamos o nosso coração no teu altar e te agradecemos pelo teu mover e por tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece e nos guia. Nos dá, Senhor Deus, a tua presença e o teu cuidado. Nós nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos, Pai, por tudo. Abençoe, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que essa família está passando, as dificuldades que eles estão passando. Ajude, Deus, e abençoe. Dá um dia abençoado, Pai. Um domingo abençoado para todos. Uma semana abençoada. Uma semana de milagres, Pai. Tudo aquilo que for fazer, aonde for estar, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas. Em o nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Colocamos todas as orações que foram feitas aqui, colocadas aqui, colocamos tudo diante do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor na vida de cada pessoa que é alvo de oração nesta manhã. Obrigado, Deus, por tudo. Te agradecemos e te louvamos. Pedimos a tua bênção sobre a nossa celebração à noite também. No nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam presentes aqui com você, com a tua família, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.